Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. É sempre uma alegria muito grande estar falando com vocês e liberando aqui a poderosa palavra de Deus. Meus amados, é muito bom falar do que respeita ao reino de Deus. Nessa série eu quero falar um pouquinho sobre o tema a rara espécie em conflito. Queridos, sabemos que estamos vivendo um tempo chamado tempo do fim. É o tempo em que a Bíblia chama de a última hora. Nessa última hora, a Bíblia revela muitas coisas que aconteceriam. Entre essas muitas coisas está o grande conflito no interior das pessoas. Um grande conflito de identidade relacionado até mesmo à própria criação, ao próprio Deus. Essa crise, esse conflito relacionado a si próprio. Quantas pessoas se perguntam por que sou? Onde eu estou? Estou fazendo o quê? Por que eu vim nessa terra? Qual é o propósito de eu estar aqui? E existem outros milhares de conflitos. E com essa série eu quero mostrar algo muito grande a seu respeito. E dizer o quanto Deus nos ama. E dizer também acerca do propósito de Deus. Gente, vamos fazer um pensamento revelado via palavra. Em primeiro lugar, eu quero ir com você em Gênesis 1:26, que é um versículo tão conhecido quando Deus resolveu criar o homem. Verso 26, Gênesis 1 diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Muito bem. Ponto, né? Aleluia. Aqui está dizendo ponto final. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança e ponto final. Então, o desejo de Deus é revelado aqui em relação ao homem. Esse era o 6º dia da recriação. Se você ver o versículo anterior, ele fala assim, ó. Ele fala bem assim: Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com suas espécies e os demais seres viventes da terra de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Cada animal tinha a sua própria espécie. Isto é, o gato era gato, o cachorro era cachorro, né? O leão era leão, a onça é a onça. Cada animal tinha sua espécie, certo? Sua família. Então nós temos hoje a família dos leões, a família dos tigres, a família dos gatinhos, a família das onças, a família da vaca, do boi, enfim. Mas, no 6º dia, Deus resolve fazer algo diferente. E Deus ama fazer algo diferente. E aí então disse Deus, 2 pontos. Lembre-se que quando a Bíblia assinala com 2 pontos, está abrindo um leque de revelação extraordinário. Toda vez que você for ler a palavra, observe a pontuação. Se você observar a pontuação no Espírito, você vai ter grandes revelações. E aqui então, disse Deus, 2 pontos, abre aspas, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Imagem está revelando o interior. Semelhança por fora. Então ele não falou, façamos o homem conforme a nossa imagem. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Então, a gente percebe aqui o desejo de Deus em colocar ou se colocar dentro do homem. Percebe aqui também que na visão de Deus, ele está olhando, amados, por uma relação entre Deus e o homem. Essa é a vontade de Deus, relacionamento. Essa é a vontade do Pai eterno, relacionamento. Aleluia. Então, amados, essa espécie chamada homem, aleluia,
que é uma rara espécie. Por que o tema diz rara espécie? Porque Deus criou tudo, só que o homem ele criou diferente. O homem Deus abraçou e disse: você terá a minha espécie. E então, amados, a Bíblia diz que Deus fez o homem. Mais à frente, a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. E após ter feito o homem, estava tudo pronto. Faltava o quê? A essência da espécie. Faltava a vida da espécie. Aleluia. Porque se Deus deixasse o homem apenas como um boneco de barro, não ia acontecer nada. Por isso eu quero pontuar com você no início dessa reflexão. O homem, se ele não entender que Deus é o Senhor da vida dele e que Deus o fez com um propósito, esse homem é vazio de tudo. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter fama, mas ele é vazio de tudo. Vai ter um momento na vida dele que ele vai querer tirar a sua própria vida. E quantos hoje, amados irmãos, não tiram sua própria vida? Por quê? Por causa do seu vazio. Por isso eu quero já ir pontuando com você que Deus quer se revelar ao homem de forma muito clara. Não é o ensino teológico, não é, amados irmãos, o desenvolvimento de uma letra muito bem escrita, muito bem falada. Não são palavras persuasivas de sabedoria humana. Não é teologia sistemática, mas é a vida no exercício. É a vida trabalhando na vida. Então o homem está ali diante de Deus, construído conforme a sua semelhança, mas ele não tinha a imagem. A imagem, eu falei que é o interior. Como é que faz para ter a imagem? E Deus agora olha para o homem. E a Bíblia diz que Deus soprou sobre suas narinas. Quando Deus soprou as narinas do homem, a Bíblia diz que o homem tornou-se um ser vivente. Ou, em outra versão, uma alma vivente. Então agora o homem recebeu a vida do seu Criador. O homem que é a espécie de Deus recebeu a vida de Deus. E eu disse por que Deus soprou a vida sobre o homem. A visão e o propósito é relacionamento. Então o homem, quando ele entende isso, ele não tem problema de relacionar-se com Deus, porque a imagem de Deus está dentro do homem. Olha que tremendo esse pensamento. Quando a gente entende isso, irmãos, mesmo porque já tem o segundo processo que eu vou falar depois, que é a da cruz, que restaurou o homem pós-pecado, mas agora, de qualquer forma, o homem pode pensar: puxa, eu fui criado à espécie do meu Criador. Aleluia. Eu fui formado pelo Senhor. Eu recebi a vida do Senhor. Irmãos, não é simples isso. O cachorro, a espécie dele, né? O cachorrinho, ele vive a vida dele e quando ele morre, acabou. Acabou. Não sobrou mais nada. O homem não. O homem, quando ele morre, sabe o que acontece? Ele recomeça a sua vida. Porque o corpo, o pó, o barro, volta para o barro, né? Esse barro que é o nosso corpo exterior, ele vai acabar. Mas o corpo interior não. Essa vida de Deus, ela é eterna. Então o homem, você há de convir comigo que ele é eterno. Então eu queria que você entendesse agora e valorizasse a si. Que você não tem uma vida que nasce e morre e acabou. Você é eterno. Porque o eterno soprou sobre você a sua vida, a sua eternidade. Então, anima o teu coração em saber que você é eterno. Você não vai morrer. Quem vai morrer é sua carne. A carne tem tempo de validade, prazo de validade. No entanto, o nosso espírito,
E a nossa alma, amados irmãos, não tem tempo de validade, não. Por isso, quando Deus soprou a vida, o homem se tornou um ser vivente. Imagine agora o ser vivente, a imagem de Deus e também a sua semelhança. Imagine agora esse homem recebendo a visita de Deus. A Bíblia diz que Deus é espírito, mas esse homem que foi feito por Deus, com o corpo feito por Deus, recebe a vida de Deus no interior e a relação entre eles agora é plena e perfeita. Pensa comigo, irmãos, na relação de Deus com o homem naquele jardim como que era. Deveria ser a coisa mais linda, mais gloriosa e maravilhosa que uma pessoa pode imaginar. Eu acredito que por mais que nós imaginemos, a gente não consegue chegar ao nível real de como era aquela relação entre o homem e Deus. É a essência de Deus dentro do homem. Era o homem com a essência de Deus se comunicando com o Criador. O Criador e o homem se tornou uma só vida. Deus é eterno, o homem também é eterno. Que coisa tremenda! Queria que você ouvisse isso, amados irmãos, e imaginasse, guardasse no seu coração tudo que nós estamos falando, porque eu vou seguir essa série falando a respeito, irmãos, da rara espécie em conflito. Guarde isso e ore comigo. Pai, nós te louvamos e te adoramos e pedimos a tua bênção nesse dia. Nesta manhã, sustenta os teus filhos e abençoe-os em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã.